Então, hoje nós vamos continuar o livro. Nós estamos estudando alguns capítulos do livro de João que antecederam a morte de Jesus, a crucificação. E não temos uma data certa, né, de quando esses eventos aconteceram, mas pelas festas que a gente vê, por exemplo, na semana passada, Jesus estava na festa dos tabernáculos. E essa festa acontecia normalmente 6 meses antes da Páscoa. Eu achei um calendário das festas de Israel. Então, a festa dos tabernáculos acontecia 6 meses antes da Páscoa. E é, amanhã, na semana que vem, a gente vai falar de uma outra festa que acontecia 3 meses depois, antes. Então, a gente está chegando perto, né? Então, hoje, o capítulo 9 de João ainda aconteceu em Jerusalém, na mesma época da semana passada, tá? Na mesma época em que Jesus estava em Jerusalém para a festa dos tabernáculos. Pelo que dá a entender, a gente vai começar a ler o capítulo 9 aqui. Jesus estava andando pela cidade, né? Eles tinham os encontros e tudo aqui. Eu não sei se já havia terminado a festa, mas fala que ele estava caminhando e viu um homem cego. Então a gente vai ver que no capítulo 8 da semana passada, Jesus declarou o quê? Eu sou a luz do mundo. E hoje, no capítulo de hoje, ele vai ser a luz para uma pessoa em especial. Um homem que nasceu cego, teve oportunidade de receber a luz física e a luz espiritual. Então, a gente vai aprender um pouquinho dessa história. Eu sei que, que todas, ou quase todas vocês já conhecem, já ouviram ou já leram essa história, mas e eu acho interessante que é um capítulo bem grande. Assim, a história tem muito detalhe revelado dessa história. Os outros milagres, nem todos têm muito detalhe revelado como o desse, porque foi impactante. Então, nesse milagre, a gente vai ter alguns grupos de pessoas. Primeiro, o homem cego. Jesus vai encontrar com um homem cego de nascença. Depois, é, as pessoas em volta, os seus conhecidos. Depois, os fariseus, todos aí juntos, vão ter uma participação bem presente. Os pais do homem cego e os discípulos. Então, essa história vai ter um abranjado bem grande de pessoas, uns que aceitaram, outros que duvidaram, uns que abraçaram a verdade, outros que rejeitaram completamente e criticaram Jesus, né? E a gente vai ver a razão maior pelas críticas que você já deve até saber, né? E eu acho que Jesus fazia isso de propósito, porque para cutucar os fariseus, assim, né? Na hipocrisia deles. Então, outra coisa que eu investiguei foi o tempo de distância de viagem que eles faziam. Deixa eu ver se eu consigo colocar um mapa. Deixa eu ver se eu lembro, que faz tanto tempo que eu não. ah, Breakout Support Documents. Não, não lembro, não. Vou mexer com isso, não, porque senão vou tomar muito tempo. Mas no mapa de Israel, eu vou mandar pelo grupo para vocês. Jesus estava na Galileia, onde ele passou a maior parte da vida adulta dele. Não só da adulta, mas de infância também, né? Porque a Galileia é onde está Nazaré, onde está Cafarnaum, que é o lugar onde Jesus, depois que ele começou o ministério, era onde a casa dele, né? Não sei se ele morava com Pedro ou porque ele estava sempre na casa de Pedro, mas era onde a residência, quando ele falava vamos para casa, era para Cafarnaum que eles iam. E ali na Galiléia é onde aconteceram a maioria dos milagres de Jesus. Mas Jerusalém estava na Judéia, no sul. E sempre nas festas, nas celebrações, o povo tinha que subir para. É engraçado que fala subir,
mas tá no sul, né? Então, mas como o templo ficava numa parte elevada, eles falam que subir para Jerusalém para subir onde está o templo. Então eu perguntei o ChatGPT quanto que demorava para viajar da Judéia para Galileia, né? E a resposta que eu tive era que era mais ou menos 140, 160 quilômetros. E que naquela época, pela precariedade das estradas e tudo, eles conseguiam viajar de 20 a 30 quilômetros por dia, né? Andando, né? E eu fico pensando, Jesus não devia seguir uma reta certa, né? Porque certamente que o povo parava ele no meio do caminho. Aí tinha que conversar com um, tinha que curar o outro, sentava para fazer para dar uma história ou contar uma parábola. Então, as viagens de Jesus deviam demorar, aqui calculando nessa faixa de 20 quilômetros por dia, deveria. Outra coisa, no fim de semana, no sábado eles não podiam viajar, né? Então tinha que ficar quietinho. Então, é interessante esses detalhes quando a gente começa a descobrir, né? Então, devia ser numa semana de jornada, né? De Jerusalém para Galiléia. Então, Jesus fez essa viagem várias vezes na sua vida, né? Lembra quando a Maria e José perderam ele, né? Na estrada? Foi nessa viagem que eles perderam ele. Outro dia eu estava escutando um pessoal falando, mas como que a mãe perde o filho, gente? Quem que já viajou e esqueceu que o filho estava do lado 3 dias? Como é que pode uma coisa dessa? Mas estava todo em família, era uma coisa que eles faziam todo ano, né? Então não era nada assim de de se estranhar que o menino não aparecesse, porque tinha primo, tinha tudo por lá. Então, imagino que essas viagens de Jesus, quando a gente pensa, uma semana se você tem um plano de chegar aqui e chegar lá nesse tempo, mas Jesus realmente, eu acho que, como que ele se importava com a necessidade das pessoas, ele ia parando. Ele ia parando nesses caminhos. Então, para ele, devia ser o dobro do tempo de viagem, né? E então, assim, eu achei interessante a gente entender um pouquinho sobre isso, né? O tempo, né, da distância desses eventos até a crucificação e o que envolvia essa vida daquela época em termos de viajar, né? Então, vamos ler aqui no capítulo 9 de João. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, naquela época, e eu acho que hoje em dia ainda tem gente que pensa isso, infelizmente, se dizia que se você nascesse cego, ou se você fosse leproso, ou se tinha uma tragédia na sua vida, era porque essa pessoa estava em pecado, porque essa pessoa tinha desagradado a Deus e Deus, pum, né? Bateu a praga em cima dele. Então, o Deus que eles criam era um Deus vingativo e punidor. Por quê? Porque no Velho Testamento, quando a gente lê sobre as leis que Moisés deixou, e a gente vê ela repetida várias vezes, a maneira que Deus tinha de sacudir e chamar aquelas pessoas era dizendo: se vocês me obedecerem, essas serão as bênçãos. Se não obedecerem, essas serão as maldições. Então, eles transportaram isso, em vez de ser para a nação de Israel, para o indivíduo. Porque Deus falou: se me ouvirem, vai ter chuva na hora certa, a plantação vai crescer, não vai ter praga, não vai ter doença. Mas se não ouvirem, tá, 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 tá. Então eles passaram, e lembra que eles passaram a trazer isso para a vida pessoal de cada um. E não é assim. Aquilo era um alerta para a nação de Israel.
né? Não era para o indivíduo. Deus não ia punir o indivíduo pelo pecado. Pelo contrário, Deus estava ali a ponto de entregar o filho dele pelo pecado, pelo pecador, né? Então nós temos um Deus que é misericordioso, que é bondoso. Domingo, na lição que eu dei na igreja, foi exatamente sobre isso, sobre um Deus que aceita o pecador, né? Que recebe, foi lá de Mateus 15, e ele não é vingativo, de jeito nenhum, né? Então a gente tem que entender a separação, mas para esse povo, eles cresceram. Lembra que os sacerdotes e os fariseus, e esse era o maior problema de Jesus, o conflito com eles, é que eles faziam a lei ficar pesada demais para as pessoas. Eles faziam com que eles colocaram uma cerca em volta da lei para proteger, para que as pessoas cumprissem, e a carga ficou muito pesada. Então, por exemplo, no que eu ensinei na igreja foi sobre quando Jesus, eles confrontaram Jesus sobre os discípulos não lavarem as mãos. Aí Jesus falou, mas por quê? Como que vocês estão criticando esse fato de não lavar a mão e vocês quebram tantas leis como honrar o pai e mãe? Né? O que está errado, o que contamina, não é o que vai entrar pela boca. O que contamina é o que sai pela boca, porque o que entra pela boca vai te dar um dor no estômago, alguma coisa assim, mas não vai contaminar todo o seu ser, a sua mente, o seu coração. Mas o que sai da boca é aquilo que o coração está cheio, né? Então, eles, quando Jesus mencionou essa honra o pai e mãe, por quê? Porque os fariseus tinham sobre esse mandamento de honrar pai e mãe, os fariseus tinham acrescentado uma coisa pesada. Então, eles começavam a cobrar mais doações, mais ofertas das pessoas. Então, as pessoas doavam. Aí vai que depois um pai precisa de ajuda, eles iam lá querer pegar um pouco do dinheiro de volta. Ah, não, esse já está abençoado para Deus, você não pode tirar. Aí o que eles falavam? Ah, então não vamos poder cuidar dos pais. Então, eles estavam quebrando o mandamento de cuidar dos pais, tentando fazer cumprir uma lei fundada por homens para fazer doações para o templo. Então, são coisas que os sacerdotes faziam que Jesus ficava super irritado, né? Queria torcer o pescocinho dele. Então, aqui, os próprios discípulos pensavam dessa maneira. Eles pensavam, não, então ele fez alguma coisa errada. Aí Jesus falou, não, ele não fez nada errado. O problema dele de cegueira vai ser para que a glória de Deus seja manifestada. Então, nem todo sofrimento significa que é castigo. Eu acho que nenhum sofrimento humano é castigo de Deus. Pode ser consequência das minhas ações. Se eu vou usar droga, ou se eu bebo demais, ou glutonaria, tem consequências. As minhas ações têm consequências que eu vou ter que encarar. Agora, Deus não vai punir as pessoas por causa do pecado. A punição vai ser no final, se a pessoa resolver não confessar, se a pessoa resolver que não quer Jesus, aí ele vai ter o juízo. Mas enquanto, eu falo, enquanto tem é, ar que está respirando, né, tem esperança. Não tem ninguém perdido para Deus, né? Deus pode transformar todas as situações difíceis em propósitos para a sua glória. Para a sua glória. É quando a gente tem que reconhecer: Deus fez esse milagre para mim. Nós não podemos dar a glória que é de Deus para ninguém. Só Ele deve merecer a nossa adoração, o nosso louvor. O homem nasceu cego. Mas a gente vai ver nesse capítulo de hoje que esses fariseus que pensavam que estavam vendo tudo, que sabiam de tudo, é que estavam cegos. A pior cegueira é a espiritual, não é a cegueira física, né? Então vamos ver como que Jesus, como é que foi esse encontro com esse moço. Dito isso, e é engraçado que Jesus curou outros cegos, mas cada um ele fez de uma maneira diferente. Dito isso,
cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo: Vai e lava-te no tanque de Siloé. Você acha que ele começou a ver na hora? Não. E o engraçado é que o tanque de Siloé significa enviado. Então, o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Ele não perguntou nada, não tem um diálogo desse homem com Jesus. Jesus botou o barro, né, no olho dele, falou: vai lá e lava. Jesus não falou que ele ia ser curado, Jesus não falou, ele não perguntou nada. Ele simplesmente obedeceu. Gente, a obediência a Deus abre caminhos para o milagre. Quando a gente obedece o mandado de Deus, quando a gente obedece a ordem, né? Jesus deu uma ordem. Ele podia questionar, ele podia falar, não, não vou. Como no Velho Testamento tem uma outra história parecida com essa, que eu acho muito interessante, que é de Naamã. Naamã não era nem judeu, ele era um policial da Síria, alto ranking da Síria. E uma escravazinha que tinha vindo de Israel trabalhava na casa dele. E ele tinha lepra. E estava definhando, estava ficando cada dia pior. E um dia a escrava falou com a esposa: Olha, se o meu senhor fosse lá na minha terra, tem um homem lá que ia orar por ele e ele ia ser curado. E a esposa falou para ele. E primeiro ele rejeitou, depois ele falou: Tá bom, eu vou. Aí foi falar com o rei e o rei deu uma carta de recomendação, levou presente. Quando chegou lá, Eliseu, não lembro se foi Eliseu ou Elias, um dos dois, nem quis vir receber. Ele falou: Fala para ele e banhar 7 vezes no Rio Jordão. O Naamã ficou indignado. Indignado. Não tem rios mais bonitos na Síria? Para que eu tenho que entrar nesse rio sujo, nesse rio Jordão? Aí um dos companheiros de viagem dele, dos seus funcionários lá, falou: Mas se ele tivesse falado para o senhor fazer uma coisa muito mais difícil, o senhor não faria? Aí ele falou, então tá bom. E eu lembro que quando eu era pequenininha, tinha um disquinho da Romilda de história de criança. Eu escuto direitinho ela contando as histórias, porque a gente escutava, não tinha televisão assim muita, né? Então eu escutava aqueles disquinhos de história. E eu lembro direitinho que ela contando a história de Naamã, ela falava, mergulha, aí ele mergulhava, nada. Ainda tô todo leproso, nada, ainda não tem, não saiu nada. Aí o cara falou, mas ele falou 7 vezes, Senhor. E cada vez que ele levantava era outra vez, reclamando. E na sétima vez, ele levantou totalmente limpo. Né? Aí ele foi glorificar a Deus, queria lá, voltou lá querendo agradecer, levar os presentes. Mas o fato é que a obediência abre caminho. No fato desse cego, ele não questionou e foi. Naamã questionou, mas mesmo assim ele recebeu o milagre. Então, gente, a fé, ela não baseia no sentimento, né? Tem uma música que a gente canta na igreja muito, ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja, eu creio, né? Porque isso é fé, né? Aquela coisa que faz a gente acreditar no sobrenatural, mesmo sem entender. Este homem obedeceu, e aí o que que aconteceu? Ele voltou para trás para ver onde Jesus estava, mas a gente vai ver daqui para frente que Jesus já não estava mais ali. Mais tarde ele encontrou com Jesus. Aí vamos ver. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, aí começa as interrogações. Os vizinhos e o que antes conheciam ele como cego perguntaram: Não é esse aquele cego que ficava ali pedindo esmola? Aí uns falavam, é ele. E outros falavam, não, parece com ele, mas não é ele, não. E aí eles perguntaram para ele, como que você teve os olhos abertos? E ele respondeu, um homem
chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e me disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei e estou vendo. Então, gente, esse foi o testemunho desse homem. Eu fui, lavei e estou vendo. E eles perguntaram: Cadê ele? Quem é esse homem? Ele falou: Não sei onde ele está e não sei quem ele é, mas eu sei que eu fui, obedeci e voltei vendo, né? Eu acho muito lindo isso. A verdadeira fé envolve agir em direção à palavra de Deus. A fé não depende dos sentimentos, das emoções. Nem todos aceitarão os milagres. Nem todos. Por isso que às vezes a gente não vê milagres acontecendo, né? Porque Deus conhece o íntimo das pessoas. Deus conhece o coração, né? A Bíblia diz que Deus está mais interessado no que está dentro do que no que a gente mostra do lado de fora, porque Ele sabe o que está dentro. Às vezes a gente tenta até se enganar, né? Mas não adianta. Os vizinhos e conhecidos ficaram estarrecidos. Aí o que que aconteceu? Lá em Israel, nessa época, se um leproso ficava curado ou qualquer outra doença, porque esse negócio de cego de nascença ver era uma coisa, uma raridade, né? Porque isso não acontecia. Então, eles tinham que levar essa pessoa para os fariseus para eles declararem essa pessoa realmente curada. Então, se um leproso, qualquer pessoa que tivesse doente e se curasse, tinha que ser levada, aí eles iam declarar essa pessoa pura e essa pessoa poderia entrar no templo. Imagina que tristeza. Nessa época, nada de impureza podia entrar nos pátios ou dentro do templo de Israel. Era totalmente, isolado as pessoas debilitadas. Hoje em dia, né, a gente vê que Jesus trouxe para dentro os fracos, os abatidos, os debilitados, os enfermos, os coxos, os mudos. Ele abraçou todo mundo, né? E muitos ele até curou, como a gente já viu. Então, vamos ver o que que aconteceu quando eles chegaram com esse homem para os fariseus. Levaram, pois, aos fariseus este que antes era cego. E o que que aconteceu? Era sábado. Eu acho que Jesus fazia de pirraça. E era sábado, o dia em que Jesus fez lodo. Então, Jesus quebrou duas vezes. Primeiro, porque ele fez lodo, não podia fazer lodo. E segundo, ele curou o homem, né? Quebrou o mandamento duas vezes. Então, os fariseus, por sua vez, lhes perguntaram para o homem como que ele começou a ver. E ele respondeu: Ele aplicou o lodo nos meus olhos, eu me lavei e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. E outros diziam: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E eles começaram a desentender, porque uns, lendo já desde o outro do capítulo anterior, começaram a falar que ele era do demônio, que ele era enviado de Satanás, pelas coisas que ele fazia e pela maneira que ele quebrava as tradições dos anciãos, as tradições da lei, que era mais pesada do que devia ser, né? De novo, perguntaram para o cego, coitado desse homem, foi interrogado um monte de vezes. O que você diz a respeito dele, já que ele te abriu os olhos? É um profeta? E ele respondeu: não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via. Enquanto não lhe. Aí entra outro grupo de pessoas, os pais. Chamaram os pais do moço para cá, para confirmar que era ele mesmo. Chamaram os pais e os interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como ele vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego.
mas não sabemos como ele vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Pergunta para ele, já tem idade. Eu acho tão engraçada essa parte, né? Já é um homem velho, vai, pergunta para ele, ele pode te contar por que que eles falaram isso. Porque eles estavam com medo de ser excomungado de entrar no templo. Aqui mesmo fala, ó, isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus. Porque eles já haviam determinado que se alguém confessasse Jesus Cristo, Jesus ser o Cristo, que eles seriam expulsos da sinagoga. Por isso é que disseram, ele já tem idade, vai perguntar para ele. Aí, gente, vão ele de novo falar com o homem. Eu acho até interessante, sabe, essa conversa. Por quê? Porque esse homem era simples, não tinha cultura, não tinha nenhuma educação, né? Mas ele teve um encontro com Jesus. Ele viu a luz, ele viu a luz de Jesus e ele viu a luz verdadeira, a luz clara. Então, não foi só os olhos físicos dele que foram abertos, mas os olhos espirituais também, né? Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E ele, retru... e ele retrucou: Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu estou vendo. Pronto. Não tem jeito de se refutar uma coisa dessa, né? Você pode falar o que você quiser dele, mas uma coisa eu sei. Eu era cego desde que eu nasci. Eu nunca tinha visto a luz. Eu nunca tinha visto um rosto de uma pessoa. Eu nunca tinha visto a beleza de uma flor. Mas agora eu vejo com perfeição, né? Gente, a história deste homem estava impactando a vida das pessoas à sua volta, da sua família, dos seus amigos, dos fariseus, dos discípulos. Apesar de muitos fariseus reprovarem, criticarem, condenarem a Jesus, teve outros que já estavam o coração já estava abrandando, né? Então eu fico pensando como que a minha história pode impactar as pessoas, né? Todos nós temos um testemunho, uma história, e eu acho que é importante a gente ter novos testemunhos, novas histórias. Por quê? Porque se você vive a sua vida inteira agarrada numa história que Deus fez para você há 30 anos atrás, é porque você não está andando com Deus do jeito que você devia, porque cada dia é uma nova experiência. Sabe, assim, quando a gente pensa nas coisas, não só pessoais, né, mas aqui nesse pequeno grupo, as orações que a gente vê respondida, o cuidado de Deus que a gente vê através de oração, no pedido de cada uma, na vida das pessoas, isso são testemunhos de que Deus é real, de que Jesus se importa, né, com a gente, se importa com a nossa vida, com as coisas que acontecem com a gente. Aí, vamos continuar aqui. Perguntaram-lhe, pois, outra vez, o que ele fez? Como que ele abriu os seus olhos? E ele lhe respondeu: Eu já falei para vocês, e vocês não estão entendendo, porque vocês não querem ouvir. Porventura, vocês também querem ser seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo é você, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este homem nem sabemos de onde ele é. Mentira, né? Porque no capítulo anterior eles já tinham falado que Jesus era de Nazaré, pelo menos da família terrena deles, eles sabiam, né? Respondeu-lhes um homem. Nisso, olha só, ele era danadinho também. É de estranhar que vocês não sabem de onde ele é, e contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu falar de alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter sido feito.
E eles retrucaram: Tu estás nascido, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Então, gente, olha só a simplicidade desse homem para responder, e ele não teve medo desses questionamentos, porque como os pais dele tiveram medo. Mas ele, como não tinha sido permitido entrar na sinagoga a vida dele inteira, ficava no cantinho ali pedindo esmola. Agora que a vida dele começava com um novo propósito, nada mais importava para ele. Ele não tinha medo de mais nada. O milagre físico e o milagre espiritual são duas coisas diferentes. Mas este homem recebeu os dois. Ao mesmo tempo que os olhos dele foram abertos para ver fisicamente, ele reconheceu quem era Jesus. Ele teve mais tarde, agora ele vai ter um encontro de novo com Jesus. E Jesus se revela a ele, lá no versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, perguntou: olha só, o segundo encontro de Jesus com esse homem. O primeiro deu à luz física, e o segundo, crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é este que fala com você. Então o homem afirmou: Creio, Senhor, e o adorou. Aqui, os olhos espirituais dele também foram abertos. Ele reconheceu Jesus como Filho de Deus, o Messias. E Jesus prosseguiu: Eu vim para este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então, como eu disse, a pior cegueira é a cegueira espiritual. É a cegueira daqueles que creem que sabem tudo, mas estão com uma tela na frente dos olhos. Não querem ver, não querem deixar as tradições, não querem deixar os rituais para reconhecer. Esses sacerdotes, gente, eles tinham conhecimento, eles provavelmente sabiam de cor o Velho Testamento e as leis. Estavam perdendo de ver o Filho do Homem, o Messias, na frente deles ali, ó. Poucos desses sacerdotes reconheceram a Jesus. Teve Simeão, que foi o que reconheceu quando Jesus ainda era bebê, né? Que Maria e José trouxeram ele no templo. Na hora que ele viu, o coração dele sentiu: esse, Senhor, pode me levar, já vi a tua salvação, né? Os fariseus achavam que conheciam a verdade e entendiam perfeitamente a lei de Deus, mas Jesus afirma que eles realmente não sabiam nada. E outra coisa que Jesus vai falar aqui na frente: quanto mais você se julga saber, mais culpado você se torna. Ele continua: alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: Acaso também nós somos cegos? E Jesus lhe respondeu: Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas porque agora vocês dizem: Nós vemos, subsiste o vosso pecado. A ignorância reduz a responsabilidade. Mas à medida que eu conheço e escolho não ver, escolho não aceitar, a minha responsabilidade aumenta. As pessoas que conhecem Jesus, que conhecem a história de Jesus, que conhecem do sacrifício de Jesus, que conhecem da morte, da ressurreição por amor, mas não querem acreditar, não tem, não tem mais ignorância para essas pessoas, né? Elas vão ter que dar conta a Deus pela sua falta de fé, pela sua escolha de não aceitar. Os fariseus conheciam as escrituras, ensinavam ao povo e diziam ter entendimento espiritual. Mas mesmo assim, rejeitaram a Jesus como o Messias. Eles estavam esperando esse Messias, anos e anos, centenas e centenas na verdade, desde Abraão, desde Adão e Eva, já havia sido prometido esse Messias que viria.
E eles estavam frente a frente com ele e não podiam ver, não podiam reconhecer. Isso é que é cegueira, né? Eles viram o milagre e, mesmo assim, recusaram acreditar. Mesmo assim. Isso prova o princípio espiritual que diz: quanto mais luz uma pessoa recebe, maior é a sua responsabilidade. Paulo já dizia, né? Aquele que muito recebe, mais vai ser cobrado, né? Mas não é só nisso, né? Tem esses lobos que estão guiando as ovelhas para um caminho errado, né? A gente vê isso em todas as igrejas cristãs, de uma ramificação ou outra, a gente sempre vê pessoas que estão querendo distorcer para levar as ovelhas para o caminho errado. E a gente já falou de ovelha aqui, né? Que elas são meio burrinhas, né? Então, principalmente as ovelhas que não aprenderam o caminho do aprisco, né? Por isso que a gente precisa estudar a palavra. Porque quando a gente escutar uma voz que não é do nosso pastor, a gente vai saber reconhecer. Por quê? Porque ela não é a voz que está na palavra de Deus, né? O discernimento. Por isso que Paulo era tão exigente na pureza do evangelho. Por isso que ele cuidava tanto para que aquelas igrejas que ele tinha fundado não prestassem atenção nas doutrinas falsas. Quem reconhece a sua limitação e necessidade de Jesus pode receber a luz. Mas quem acha que já sabe tudo permanecerá na escuridão espiritual, até que seja suficientemente humilde para reconhecer a sua necessidade. Gente, tem esperança para todos. Por isso que a gente tem que orar. Orar pelas pessoas que não conhecem Jesus. Sabe? Coloca no seu coração, se é um familiar, se é uma amiga, como eu tenho uma amiga judia, ela não, nem Deus para ela não tem, não existe assim, nenhuma religiosidade na vida dela. E eu quero que Deus toque no coração dela, sabe? De uma maneira é, assim que ela não possa ter dúvida de que existe um Deus e que ele se importa com ela. Cada encontro que Jesus tinha com esses judeus fariseus ficava mais e mais esquentado, mais e mais eles ficavam com raiva, mais e mais eles procuravam atacar Jesus, querer prender Jesus, né? E amanhã, na semana que vem, no capítulo 10, depois no 11, que vai ter a ressurreição de Lázaro, cada vez mais. Eles iam ficando irritados, porque Jesus estava mostrando o seu poder, que era uma coisa totalmente diferente do poder que esses sacerdotes tinham, né? Nenhum sacerdote tinha curado ninguém. Pelo contrário, eles se sentiam superiores, eles se sentiam um patamar elevado, eles não queriam se envolver com as pessoas de baixo nível. Confie em Deus, mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Ele é o que pode abrir os seus olhos, para te dar luz, para te dar claridade nas decisões, para te explicar as coisas espirituais que você não entenda. Jesus, ele não tem medo da gente questionar, da gente duvidar. Ele prefere, na Bíblia diz lá no Apocalipse, que uma das igrejas, ele falou: o problema de vocês é que vocês agora são mornas. Tá morna, estou com vontade de vomitar. Quem dera que vocês fossem frio ou quente. Mas esse negócio de ficar em cima do muro, que não toma uma posição, Deus não gosta disso, sabe? Ele gosta de gente sincera, de gente que se posiciona, nem que for contra, mas bate a cabeça até você receber a sua prova da verdade, né? Deus pode abrir os nossos olhos para algo maior do que as nossas dúvidas e os nossos questionamentos. Que como este homem cego que recebeu a luz, né? Na Bíblia não fala quantos anos ele tinha, mas é uma vida inteira, né? E se os pais falaram que ele é de maior, ele pode responder, então ele já devia ser mais
avançado em idade, não era um adolescente, né? A vida dele foi transformada, porque ele viu a luz física e a luz espiritual. Os olhos espirituais dele foram abertos e ele reconheceu a Jesus como Senhor. Que nenhuma de nós seja cega espiritualmente, né? Vamos orar para aquelas pessoas à nossa volta. Eu queria que você, nessa semana, escolhesse uma pessoa para você orar por ela, para que Deus tocasse no coração, para que a luz, Jesus é a luz do mundo, para que essa luz entrasse no coração de alguém em especial. Alguém que você ama, alguém que você sente que precisa dessa luz, né? Alguém que está nas trevas, como essa amiga da Renata, que está passando por esse problema difícil de depressão, que a luz de Jesus entre no seu coração, entre no seu espírito, entre na sua mente, ilumine, traga coisas novas para ela, né? Mas que a luz de Cristo, a luz espiritual também, não só a luz de libertação da depressão, mas a luz de fé, né? Mova algo novo na vida dela, na vida da Amor, que a luz de Cristo possa transformar a minha vida e vidas à nossa volta. Que Deus te abençoe.